E aí pessoal, tudo jóia? Conforme prometido, eu vou tentar trazer com mais constância aqui no canal alguns casos concretos nos quais eu tenho atuado na área de direito penal e processo penal, né? A área que eu tenho mais afinidade, a área que eu mais gosto de atuar. Já atuava como analista do STJ há mais de 10 anos, né, na assessoria de ministros da Corte Especial. São processos contra detentores de foro privilegiado. E aí eu tomei posse na Defensoria Pública e desde o início eu sempre pautei minha conduta, minha atuação na área criminal, área que eu tenho mais afinidade, como eu disse. E hoje eu trouxe um caso bastante interessante, né? Foi uma audiência na qual eu participei pela manhã para a celebração de um acordo de não persecução penal em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. E aí você pode se perguntar, mas cabe a NPP em crime de tráfico de entorpecente? E esse é um caso realmente raro de se acontecer, né, de se observar, melhor dizendo. Não encontrei nenhum precedente específico sobre o tema, nem em relação a tribunais estaduais, nem em tribunal superior, e pouca doutrina a respeito também. O ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele foi inserido no nosso ordenamento, né, por um ato infralegal, por uma resolução, né, do Conselho Nacional do Ministério Público no ano de 2017. Então ali havia uma suposta inconstitucionalidade, já que foi um instrumento de direito processual penal inserido por um ato infralegal. Ocorre que, posteriormente, este instituto foi inserido no CPP, no Código de Processo Penal, por meio de lei, né, denominado pacote anticrime, e consta do artigo 28A do Código de Processo Penal que o acordo pode ser oferecido para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Esses são alguns dos requisitos, né? São os que importam para a gente conversar aqui hoje. Esse caso de hoje pela manhã, a gente tinha um cidadão que foi flagrado tentando ingressar na unidade prisional com substância entorpecente. Ele era um terceirizado, contratado pela unidade, tentou ingressar. Foi flagrado, foi preso, né? Então ali foi instaurado um inquérito policial, ele foi indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes. E aí vem um ponto muito interessante, no qual eu já sustento em alguns artigos, já escrevi artigos sobre a ANPP, eu sou entusiasta do ANPP. E aí um ponto interessante é a observância dos juízes de primeiro grau, dos tribunais estaduais em relação à jurisprudência pacífica do STJ e do STF. Há que se ter uma maior observância da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Essa observância confere segurança jurídica, estabilidade às decisões. E por que esse acordo foi oferecido pelo Ministério Público, né? Foi oferecido porque o promotor que oficia em determinada unidade jurisdicional já sabia que o juiz titular daquela vara, quando condena nesses crimes de tráfico de entorpecente algum cidadão que seja primário, de bons antecedentes, que não integre a organização criminosa, o magistrado, via de regra, já aplica ali uma causa especial de diminuição de pena, né, uma minorante, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Então, ali, o crime de tráfico de entorpecentes, no caput do artigo 33, prevê uma pena mínima de 5 anos. Então, a priori, não seria cabível o ANPP. Ocorre que o promotor, já antevendo que, dada a robustez da prova que tinha contra o acusado, caso ele viesse a ser condenado, ele o seria, pelo juízo de primeiro grau, pela prática do crime de tráfico privilegiado. Então, o promotor, já antevendo que viria ali, eventualmente, uma sentença condenatória por um crime de tráfico privilegiado, antes mesmo de oferecer a denúncia, antes de deflagrada a ação penal, já ofereceu o acordo de não persecução penal para aquele investigado. O cidadão, como eu disse, ele foi flagrado, né, tentando ingressar com substância entorpecente. Ele é primário, tem bons antecedentes, não integra a organização criminosa, foi demitido do seu emprego e ocupou já encontrou uma outra ocupação lícita. Então, ficava patente que ali era um caso realmente de aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Então, o ANPP foi oferecido, né? O acusado entendeu por bem e com a orientação da defesa técnica por aceitar o acordo, por ser melhor, evitando a estigmatização dele durante um processo criminal que geralmente é longo, né? E causa estigmatização. Caso viesse a ser condenado, ficaria ali já com antecedente criminal, né? E no ANPP, por ser um instrumento de política criminal, um instrumento de justiça negocial, justiça restaurativa, já tenho 2 artigos sobre esse tema, eu sou entusiasta, como eu disse, do ANPP. Esse acordo
além de reduzir a sobrecarga de trabalho do judiciário, ele também evita a estigmatização do acusado. Todo acusado, né, no processo criminal, ele acaba sendo estigmatizado de alguma forma. E sabemos disso na prática, como é que funciona, né, sabemos isso também na teoria. Carnelucci já falava sobre isso em uma das suas obras. Então, o ANPP foi oferecido, foi aceito, um acordo de não persecução penal oferecido em relação ao crime de tráfico privilegiado. Procurei algum enunciado do Ministério Público Federal ou de algum Ministério Público Estadual e encontrei apenas um enunciado do Ministério Público do Piauí, que orienta seus membros, né, os promotores de justiça, dentro de sua independência profissional, lógico, a oferecerem um acordo de não persecução penal quando restam preenchidos, já em juízo sumário de cognição, os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, que é basicamente a necessidade de que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e não integre a organização criminosa. É uma jurisprudência que já está firmada no STJ de forma pacífica, de que nesses casos é sim de se aplicar a minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. E com a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena, a pena mínima do crime de tráfico passa então a se amoldar ao artigo 28A do CPP, autorizando, portanto, o oferecimento do acordo de não persecução penal nessas situações específicas. Então, este foi um tema bastante interessante que eu enfrentei hoje pela manhã. É um caso raro de se acontecer, né? E revela a necessidade, a importância dos juízes de primeiro grau, dos tribunais estaduais, dos tribunais regionais federais, seguirem o entendimento pacífico do STJ e do STF sobre determinada matéria. Né, visa esse acompanhamento da jurisprudência pacífica das cortes superiores, reduz a sobrecarga de trabalho, confere segurança jurídica e estabilidade às decisões. Então, eu espero que tenha sido claro, que tenham gostado do tema. É um tema realmente, na minha visão, pouco enfrentado. Na jurisprudência não encontrei nenhum precedente a respeito da possibilidade do ANPP, antes mesmo de deflagrada uma ação penal num crime de tráfico. E qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar por direct, ok? Um forte abraço e bom trabalho a todos.